Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 do Evangelho segundo João, e se eu fosse você, eu prestava muita atenção. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e o enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhes disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto cumpre as Escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou." Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: "Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair." Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela." E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: "O que você vai fazer, faça logo." Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse: "Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado."
e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? A maior lição, a maior traição, a maior verdade. Neste capítulo, vemos Jesus dar a maior lição de humildade. Não sei se você sabe, mas o menor escravo da casa era aquele que lavava os pés dos seus senhores. Jesus, o Deus criador de tudo, se colocou nesta condição e lavou os pés dos seus discípulos. Esse texto sempre me impressiona. Um Deus humilhado. Já pensou nisto? Olha o que o texto diz. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Se nosso Deus se humilhou desta maneira, irmãos, por que nós achamos que o Evangelho é um meio de ganho, de benefício? O Evangelho é um chamado à humilhação. Exaltação não cabe no Evangelho de Cristo. Não fomos chamados para ser servidos, mas para servir os outros. Olha, o texto diz: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É interessante que quando Jesus estava com as multidões e foi indagado sobre os mandamentos, Jesus disse que amar o próximo como a si mesmo era o segundo maior mandamento. Mas agora ele aumenta o nível e nos dá um novo mandamento. Ele diz, o texto diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O mandamento para nós, discípulos de Cristo, não é amar como se ama a si mesmo, mas amar como Ele nos amou. Esse é o mandamento que Ele nos deixou. Ele demonstrou o maior amor, se humilhando até a morte em nosso favor. Agora é a nossa vez de amar como Ele nos amou. É isso que Jesus nos ensina. Esta é a maior lição. Mas sabe quem estava naquela mesa, queridos? Qual o cristão não gostaria de ter comido daquele pão, ou pelo menos sentado à mesa ao lado de Jesus? Eu pessoalmente daria o meu braço direito por isso. Judas, o traidor, comeu do pão dado por Jesus. Não só comeu o pão, mas teve seus pés lavados por Jesus.
Já parou para pensar nisso? O texto é claríssimo quando diz que Jesus já sabia que Judas iria o trair, mas Jesus não muda. Jesus não muda quem ele é diante de quem Judas é. Jesus poderia ter dito: lavar os pés de João, tudo bem, ele me ama. Lavar os pés de Pedro, vale a pena, ele vai morrer por mim. Mas lavar os pés de Judas, aí já é demais. Segue teu rumo. Mas Jesus não disse isso. Jesus amou Judas até a última hora. Independente do que Judas iria fazer, Jesus não o tratou com indiferença. As ações de Judas não mudaram Jesus. É por isso mesmo que essa foi a maior traição. Mas você sabe qual é a maior verdade que temos que extrair nesse texto? Pedro, assim como nós, tantas vezes, fez juras de amor para Jesus. Ele diz: estou disposto a morrer pelo Senhor. Jesus diz que ainda não poderiam ir, ainda não morreriam. Mas Pedro insiste em dizer que jamais deixaria Jesus e que morreria por ele naquele mesmo dia, se fosse preciso. Quando Jesus ouve isto, ele pergunta, penso eu, sorrindo: morrer por mim? Não, Pedro, ainda não. A maior verdade é que Jesus, morreu por nós. Que o melhor de nós, o mais fiel, o negou. Que todos nós somos como traidores e o negamos, mas ele nos ama tanto que mesmo assim morreu por nós. A morte de Jesus nos confronta justamente porque não merecemos, porque somos infiéis, porque somos como Pedro, simplesmente pecadores necessitados. A pergunta diante do amor de Jesus é: como vamos viver o restante das nossas vidas depois de entender esta lição, esta traição, esta verdade? Como vamos viver hoje, como deveríamos viver após contemplar a maior lição, a maior traição e a maior verdade? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.